Qual que é a diferença da parcial, da universal e da total? A comunhão parcial de bens, ele é o regime mais utilizado hoje no Brasil. Porque, salvo quando as partes estabelecem um regime diverso, de forma expressa, através de um pacto antinupcial, é ele que é aplicado, tá? O regime da comunhão parcial. É a regra. Ele é a regra, tá? É a regra geral. Por exemplo, se você inicia uma união estável de fato, ou seja, se você passa a morar junto sem formalizar essa união, é esse regime que vai ser aplicado automaticamente, caso você venha a dissolver essa união no momento posterior, certo? Segundo esse regime, tudo aquilo que for adquirido durante a união de forma onerosa deve ser partilhado de forma igualitária. Então, se durante a união, vamos supor que a união estável, né, durou 10 anos, durante esses 10 anos você adquiriu uma casa de R$1 milhão, essa casa será partilhada, né, será posta à venda ou será feito um acordo específico para isso. E R$500 mil vai ser destinado ao cônjuge homem e R$500 mil à mulher, ou vice-versa, enfim, né? Quanto ao regime da comunhão total de bens, os nomes, percebam que os nomes eles são bem intuitivos, né, de cada regime. Pelo próprio nome você já consegue deduzir mais ou menos do que se trata. O da comunhão total de bens é aquele regime em que todos os bens se comunicam, tanto os presentes, tanto aqueles que as partes já possuem, quanto os futuros. E o da separação total é justamente o inverso. É quando os bens não se comunicam, quando os bens particulares permanecem com seus respectivos donos, mesmo após a constância da união. Não é tão comum no Brasil, não no Brasil, ele está disposto no Código Civil, mas ele não é tão utilizado, que é afinal nos aquestos, né? Exatamente. Qual que é a característica dessa... Como é que é o nome? Se eu não me engano, é participação final nos aquestos. Exatamente, exatamente. Esse é um regime de bens que é muito pouco utilizado no Brasil, dada a sua complexidade, as partes têm uma dificuldade muito grande de entender, e na minha visão a aplicabilidade realmente ela é quase que ineficaz. Eu penso que os outros regimes atendem muito bem às necessidades das partes, ou até mesmo um pacto antinupcial, que a gente pode conversar um pouco mais detalhado posteriormente. Esse regime da participação final nos aquestos, ele é uma espécie de mistura entre o da comunhão parcial e o da separação total. Porque durante a união vigora uma espécie de separação total de bens, onde cada parte permanece na posse, propriedade e uso dos seus respectivos bens. E ao final da união é apurado aquilo que foi adquirido pelo casal, e isso que foi adquirido é separado de forma igualitária, como se fosse uma comunhão parcial. Então é uma espécie de mescla aí entre esses dois. Talvez seja interessante para aquele empresário, para aquela pessoa que quer desenvolver o seu negócio de maneira autônoma, né? Tipo assim, não fica dependendo do teu cônjuge para ficar assinando operações de vendas, porque, salvo engano, o regime de comunhão parcial, em determinados disposição do teu patrimônio, como esse patrimônio se comunica com o teu cônjuge, tu precisa da anuência dele para fazer, às vezes, a venda de um imóvel, a aquisição de algum contrato, enfim. Fala universal e parcial, né? Universal e parcial, né? Uhum. Mas talvez na participação final dos aquestos ele dê essa liberalidade, né? Para ele fazer as operações comerciais dele, mas garantido o direito daquele cônjuge, daquela cônjuge, que no final, do eventual final, né, da relação matrimonial deles, isso seja dividido de maneira igualitária. Exato, eu acho que uma característica marcante desse regime é justamente essa, né? As partes têm mais liberalidade no que tange à administração do patrimônio, justamente por aquela característica que eu mencionei também, porque durante a união cada um irá ficar na administração dos seus respectivos bens. Então, por essa individualidade um pouco maior, as partes acabam tendo mais liberdade realmente do que nos demais.